Eu sou Clara Jenkins, 35 anos, jornalista independente de Atlanta, Geórgia. A maioria das pessoas me conhece pela minha coluna Vida Real no Mundo Grande, na famosa revista de estilo de vida americana Glamour. Mas, para os amigos próximos, sou esposa do meu pequeno e adorável marido brasileiro, Rafael Rafa Silva. Rafa, de 38 anos, é engenheiro de software e trabalha em casa. Nós nos conhecemos quando ele estava fazendo um estágio em São Francisco há 7 anos. No primeiro dia que o vi, sorri por dentro. Ele tinha apenas 70M, 70 quilos, ombros estreitos e um sorriso tão gentil que parecia um estudante universitário. Eu tenho 75M, mais saltos de 10 centímetros e estava de camisa cowboy e jeans rasgado. Ao lado dele, eu parecia uma gigante e ele um anão, mas ele era pequeno e poderoso. A primeira vez que me inclinei de propósito para beijá-lo, ele riu baixinho e respondeu com um sotaque brasileiro caloroso. Você me tem, meu amor. O que importa é um coração grande. Eu costumava implicar com ele, dizendo que ele usava camisetas de criança, que ao dirigir minha caminhonete Ford, seus pés mal alcançavam o pedal do freio, ou que no avião ele tinha que sentar perto da janela porque suas pernas eram muito curtas. Meus amigos na Geórgia morriam de rir toda vez que eu contava histórias sobre meu marido, o grão de pimenta atrevido, mas no fundo eu tinha orgulho do meu Rafa. Ele era gentil, atencioso, nunca levantou a voz para mim, nunca reagiu quando eu explodia de raiva por causa do trabalho. Ele se sentava, ouvia em silêncio e depois me abraçava por trás. Está tudo bem, meu amor. Amanhã teremos outra chance. Essa frase sempre me acalmava. Este ano foi a primeira vez que cedi e o segui para o país natal dele. Ele chamava de visitar minha mãe. Eu chamei de viagem forçada, porque perdi uma aposta do Super Bowl em fevereiro. A condição era, se meu time perdesse, eu teria que ir ao Brasil com ele sem reclamar. Eu reclamei desde o momento em que compramos as passagens. São 18 horas de voo, Rafa. Por que não voamos direto como para a Europa? Ele ainda sorriu. A casa da minha mãe é um pouco longe, mas vale a pena. Eu abri o Google para ver fotos do Rio de Janeiro, arranha-céus misturados com telhados antigos e rostos radiantes. Eu ri. Um país cheio de mochileiros e praias, hein? Tudo bem, estou pronta. Eu estava checando minha mala, postando no Instagram com a legenda: indo para a terra de pessoas pequenas, com grandes sonhos. Vejo vocês em 2 semanas. Geórgia. Eu não sabia que aquelas 2 semanas seriam um tempo em que eu engoliria cada palavra que brinquei sobre pequenez e o dia em que teria que aceitar que às vezes as maiores coisas da vida estão escondidas no mês. Menor corpo que eu sombava. O avião estava decolando de Dallas. Rafa segurou minha mão levemente. Pronta, meu amor. Eu sorri de canto, pronta para ver o quão pequeno é o seu país. Ele riu baixinho e fechou os olhos, enquanto eu olhava pela janela, sem saber que o chão que eu estava prestes a pisar faria meu coração crescer tanto que mal caberia no meu corpo. O avião pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, às 4h30 da manhã. O ar quente e úmido atingiu meu rosto assim que a porta se abriu, como se alguém tivesse colocado uma toalha molhada e quente no meu nariz. Rafa respirou fundo, estufando o peito, e sorriu tão abertamente que seus olhos se fecharam. Chegamos em casa, meu amor. Eu arrastei minha mala gigante atrás dele. O aeroporto era maior do que eu pensava, mas eu não tive tempo de ficar impressionada porque a primeira coisa que vi foi uma longa fila de táxis e o engarrafamento começando logo na saída do aeroporto. Tudo bem? O trânsito já começou? Eu murmurei. Rafa riu. O Rio de Janeiro de manhã é assim, meu amor. Espere só um pouquinho. O pouquinho dele foram 1h45. O carro quase não se movia, com fumaça e poeira por toda parte. Eu não ousava abrir a janela com medo da poeira. O taxista ligou o rádio com um sertanejo universitário no volume máximo. Olhei para fora e vi motoboys costurando os vãos apertados de forma arriscada. Que loucura, sussurrei. Rafa estendeu a mão e pegou a minha. Já estamos quase lá, meu amor. Eu puxei minha mão de volta suavemente. Não entendo por que eles não constroem estradas melhores. Ele apenas sorriu sem dizer nada. Quando o carro finalmente começou a se mover, o céu já estava claro. Vi a mãe de Rafa, Dona Sofia, esperando em frente à casa de azulejos de 2 andares em uma área perto da Baía de Guanabara.
Ela era quase uma cabeça mais baixa do que eu, com a pele morena e sorrindo tanto que dava para ver a gengiva. Ela me abraçou com tanta força que minha bolsa de grife quase caiu. "Bem-vinda, minha filha", disse ela com uma voz suave, mas clara. Eu sorri rigidamente, me inclinei para retribuir o abraço e sussurrei para Rafa: "Sua mãe é ainda menor do que eu esperava." Ele riu baixinho. Não havia ar-condicionado central na casa, apenas um ventilador de teto velho que rangia. A sala de estar tinha ladrilhos antigos, com um leve cheiro de feijão e café vindo da cozinha. Sentei-me em uma cadeira de madeira velha quando um gato malhado laranja e amarelo se aproximou e deitou-se no meu colo. "É o nosso gato", disse Rafa. "Por que ele se aproxima de estranhos tão facilmente?" "Porque ele sabe que ninguém vai machucá-lo, meu amor." O café da manhã que a mãe de Rafa serviu era uma mesa cheia. Pão de queijo, cuscuz paulista, ovos mexidos. Eu comi 2 pedaços e meus olhos lacrimejaram por causa do molho de pimenta, mas tive que admitir que o sabor era tão bom que me fez esquecer o calor. À tarde, Rafa me levou ao mercado local perto do morro, uma pequena feira cheia de brasileiros, sem sinal de turistas. O cheiro de peixe seco, folhas de bananeira e óleo de dendê pairava no ar. As pessoas estavam sempre sorrindo umas para as outras, mesmo quando se esbarravam. Vi uma mulher vendendo pastéis que sorriu para mim e me deu um de graça para experimentar. "Coma, moça americana, você é tão linda." Eu fiquei boquiaberta. Em Atlanta, ninguém dá nada de graça assim. Mas pensei, será que esse sorriso fácil é sincero ou é só para parecerem bons na frente de uma estrangeira? Naquela noite, jantamos com a irmã dele, Isabela, de 22 anos, ainda menor que o irmão. Ela tinha acabado de se formar em saúde comunitária numa universidade pública e me contou que tinha acabado de voltar de 3 meses como voluntária ajudando pessoas afetadas por inundações na Amazônia. 3 meses de trabalho voluntário sem receber 1 centavo? Eu ergui as sobrancelhas. "Por que você faria isso?" Isabela sorriu, porque eles precisavam de ajuda, Clara. Eu ri por dentro, uma garotinha tão pequena, o que ela poderia ajudar? Naquela noite, deitada no colchonete de acampamento no chão de um quarto, com ar-condicionado antigo, com ventilador de teto ainda rangendo, abracei Rafa e sussurrei: "Seu país é adorável, mas tudo parece tão pequeno." Rafa. Ele riu baixinho e beijou minha testa. "Amanhã vou te levar para ver algo maior." Eu ainda não sabia que o maior que ele falava não era um prédio, nem uma estrada, mas sim o coração das pessoas pequenas que eu ainda estava desprezando a cada dia. Na manhã do 3º dia, Rafa me acordou às 5 horas da manhã. "Hoje vamos ao Largo da Carioca, à Igreja da Candelária, meu amor", disse ele. Eu murmurei: 5 horas da manhã? Que horas a igreja abre? Ele riu: "Vai ficar lotado. Se formos tarde, não conseguiremos nem entrar." Eu vesti shorts e uma regata, mas a mãe dele me parou gentilmente. "Vista essa roupa de chita e coloque o chalé, minha filha. A igreja não permite ombros e pernas de fora." Eu ergui as sobrancelhas, mas acabei concordando em vestir a calça de tecido leve que Isabela me emprestou. Ela era longa até o tornozelo e apertada na cintura, me fazendo quase prender a respiração. "Vou me tornar uma garota brasileira agora?" Eu brinquei. A van do tio vizinho nos levou para a cidade. Engarrafamento de novo. Desta vez foi pior do que no primeiro dia. O congestionamento se estendeu por quase 10 quilômetros da área suburbana. Olhei para o relógio e suspirei. Se estivéssemos na Geórgia, eu teria chegado ao meu destino 3 vezes. Rafa estendeu a mão e pegou a minha. "Um pouco de paciência, meu amor." Eu olhei para fora. Os carros estavam parados em silêncio, mas ninguém buzinava como no Zeuá. As pessoas esperavam em silêncio. Algumas dormiam, outras mexiam no celular. Um motoboy esgueirou-se e bateu na janela. "Seu Zé, eu sei um atalho." Apenas R$50. O tio motorista da van sorriu e acenou com a mão. "Não precisa, meu jovem, vamos esperar só mais um pouquinho." Comecei a ficar irritada. "Que desperdício de tempo!" Rafa se virou, olhou para mim por um longo tempo e disse suavemente: "Na Geórgia, se o trânsito estivesse assim, alguém já teria descido do carro com uma arma, certo, meu amor?" Eu fiquei boquiaberta e em silêncio. 3 horas depois, chegamos ao Largo da Carioca.
O sol era tão forte que o pavimento de pedra queimava meus pés. Estava tão lotado que era quase impossível andar. Eu estava pingando de suor, mas quando vi a antiga igreja da Candelária, com sua arquitetura imponente e sua história de tragédia e resiliência, prendi a respiração por um momento. Rafa me levou a um pequeno altar dentro da igreja. Este pequeno objeto tem milhares de anos de história do Rio, meu amor, ele sussurrou. É tão pequeno, eu murmurei. Mas os brasileiros sabem que se isso for perdido, o espírito nacional se quebrará. Eu sorri cética. Contos de fadas. Mas quando me ajoelhei diante do altar com milhares de brasileiros, vi uma velha pequena e magra, com as mãos postas, rezando com lágrimas nos olhos. Uma criança, menor que o filho do meu amigo, sentou-se com as mãos firmemente juntas, tremendo. Ninguém empurrava, ninguém gritava. Havia apenas um silêncio cheio de reverência. Senti algo estranho no meu peito, como se algo pequeno estivesse se esgueirando entre minhas costelas. Saindo do centro histórico, Rafa me levou para almoçar em uma pequena lanchonete fora da área. A lanchonete era pequena, com mesas e cadeiras de madeira antigas. A dona era uma senhora baixinha, certamente com mais de 70 anos, mas que carregava panelas enormes de sopa com agilidade. Coma bastante, moça americana. Ela sorriu com os olhos apertados. Eu levantei a mão para cumprimentá-la, não sei quando. Enquanto comíamos, Rafa me contou que a velhinha, Dona Júlia, era uma ex-vendedora de comida de rua que, durante a enchente histórica no Sudeste, quando a água chegou ao pescoço, pegou seu barco e distribuiu comida de graça para as pessoas presas por 3 meses até que todos estivessem seguros. Essa senhora tão pequena fez isso? Eu perguntei. Pequena no corpo, mas com um coração maior que a nossa casa inteira, meu amor, disse Rafa. E a dona da lanchonete riu alegremente. À tarde, voltamos para casa de carro. Engarrafamento de novo. Desta vez, foi o pior. Chuva torrencial como se o céu estivesse caindo. A estrada principal se transformou em um rio. Todos os carros desligaram o motor e esperaram em silêncio. Comecei a ficar furiosa de novo. Que loucura! Por que ninguém faz nada? Rafa se virou, olhou para mim e disse a frase que me silenciou. Na Geórgia, se chover tanto assim, quantas pessoas morreriam, meu amor? Eu fiquei em silêncio. Pensei no furacão Harvey em 2017, 80 mortos em Houston em apenas 3 dias de inundação. E aqui, chuva forte assim, mas as pessoas ainda sorriam, ainda ouviam música e ainda havia pessoas saindo dos carros para ajudar a empurrar outros veículos que haviam morrido. Naquela noite, a chuva não parou e faltou eletricidade em todo o bairro. Sentei-me abraçando meus joelhos na varanda de madeira. Rafa acendeu velas e sentou-se ao meu lado. Amanhã eu vou te levar para ver uma onça pintada, ele disse. Uma onça de verdade é bem grande. Eu sorri ironicamente. Finalmente, algo grande neste país. Ele riu baixinho e me abraçou por trás. Eu ainda não sabia que a onça que ele me levaria para ver me faria chorar no dia seguinte e me faria entender que a palavra pequeno, que eu havia zombado por 7 anos, era talvez o maior elogio que eu nunca havia percebido. Cedo na manhã seguinte, a chuva havia parado, mas a estrada ainda estava lamacenta e escorregadia. Rafa alugou a velha caminhonete do tio vizinho para nos levar para o norte, para uma área no Pantanal ou Mato Grosso. Hoje vamos ver uma onça pintada de verdade, não uma de zoológico, tá bom? Ele disse. Sentei-me ao lado dele, olhando para a estrada inundada. Se a onça aqui também for minúscula, não vou me surpreender. Brinquei por hábito. Ele apenas sorriu, sem responder. 2 horas depois, chegamos a um centro de conservação de onças pintadas, em uma área de floresta perto das montanhas. Não havia cercas bonitas, nem turistas estrangeiros, apenas 4 ou 5 guardiões pequenos limpando gaiolas para filhotes de onça. A primeira onça pintada que vi se chamava Destino, com cerca de 1,20 m de altura e pesando quase 100 quilos, com cicatrizes de armadilhas de arame de 20 anos atrás. Um guardião, pequeno, com cerca de 60 anos, subiu no pescoço da onça com agilidade. Este é seu Elias, apresentou Rafa. Ele foi mateiro e guia na época da Guerra da Ditadura. Seu Elias ergueu a mão para me cumprimentar e disse em um inglês truncado: Bem-vinda, moça americana.
O guia vai levar você para ver o destino. Eu ri, ver a onça, eu não vou me molhar, mas 10 minutos depois eu estava de pé, na água até o peito, em um pequeno rio, segurando uma escova de nylon, esfregando as costas de destino. A onça gigante ficou parada, permitindo que uma pessoa pequena como eu a limpasse sem resistência. Seu Elias, de pé no pescoço dela, pediu a Destino para levantar cada pata para que ele pudesse limpar as unhas. A onça é grande, mas é muito dócil, disse seu Elias. Se a pessoa não for boa, ela se lembrará para sempre. Se a pessoa a amar, ela retribuirá em 100 vezes. Olhei para Destino, que fechou os olhos como se estivesse sorrindo, e de repente pensei em Rafa. À tarde, seu Elias nos levou para visitar o Hospital das Onças Pintadas, um grande abrigo com 4 onças feridas em tratamento. Uma havia quebrado a perna em uma armadilha, outra estava cega por ter sido baleada com um estilingue por crianças. De onde vem o dinheiro para o tratamento das onças, seu Elias? Eu perguntei. Seu Elias sorriu, banguela. Vem das pessoas pequenas de todo o país, minha filha. Cada um manda 10, 20 reais. Eu congelei. As pessoas pequenas que eu desprezava estavam enviando dinheiro para ajudar onças gigantes que nunca tinham visto. À noite, jantamos com os guardiões ao redor da fogueira. Havia apenas arroz de carreteiro, frango grelhado e farofa. Não havia cerveja, nem vinho, mas todos riam alto. Eles contaram histórias de onças que ajudaram pessoas a escapar de inundações, onças que carregaram doentes pelas montanhas até o hospital. Eu sentei em silêncio e perguntei baixinho a seu Elias: o senhor alguma vez teve medo da onça? Ela é tão grande. Ele riu, balançando o corpo. Medo? Sim, minha filha. Mas eu tenho mais medo das pessoas. A onça é grande no corpo, mas o tamanho de uma pessoa está no coração que ela escolhe ter. Naquela noite, dormimos no acampamento das onças. Eu podia ouvir o som da respiração ronronando da onça. Rafa me abraçou por trás. Gostou da onça, meu amor? Eu assenti. Gostei. É realmente grande. Ele riu baixinho, mas os guardiões são ainda menores que você. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo e depois sussurrei. Estou começando a entender o maior que você falou, mas eu ainda não tinha entendido tudo. Eu não sabia que apenas 24 horas depois, aquela onça e as pessoas pequenas que eu pensava serem fracas salvariam a vida da pessoa que eu mais amava no mundo e fariam da palavra pequeno que eu usava para brincar a palavra que eu queria que o mundo inteiro ouvisse. Na manhã seguinte, deixamos o acampamento das onças antes do amanhecer. Seu Elias levantou a mão para cumprimentar Destino pela última vez e depois se virou para mim. Se um dia seu coração vacilar, pense em Destino, Clara. Ele é grande, mas está disposto a deixar uma pessoa pequena subir em suas costas. Eu sorri, mas ainda não tinha entendido de verdade. Rafa dirigiu de volta para o Rio de Janeiro. Tinha acabado de chover de novo. A estrada estava escorregadia, cheia de poças d'água e lama. No meio do caminho, paramos para comprar café em um pequeno posto de gasolina à beira da estrada. A dona era uma garota pequena, não mais que 16 anos, vendendo café expresso e pão de queijo no meio da garoa que havia diminuído. Ela me entregou o copo de café quente e sorriu brilhantemente. Café quentinho, moça americana. Dirija com cuidado, a estrada está escorregadia. Eu levantei a mão para cumprimentá-la não sei quando e voltei para o carro com uma sensação estranha. O carro não tinha andado nem 20 metros quando aconteceu o que eu nunca esquecerei. Um caminhão de 10 rodas perdeu o controle na estrada escorregadia e veio em nossa direção. Rafa girou o volante para desviar ao máximo, mas ainda fomos atingidos com força na lateral do carro. O som estrondoso do metal colidindo foi ensurdecedor. A caminhonete girou 2 vezes antes de bater em uma árvore na beira da estrada. Os vidros se estilhaçaram. Senti como se o mundo tivesse parado de girar. O sangue escorria, cobrindo meus olhos. Gritei o nome de Rafa, mas não houve resposta. Ele estava imóvel ao meu lado, inclinado para o lado, o braço direito deformado e o sangue escorrendo incessantemente da testa. Tentei soltar meu cinto de segurança, minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia. O som da chuva ainda caía levemente. Nenhum carro ousava parar por causa da estrada escorregadia e do longo engarrafamento. Eu chorei histericamente.
Pela primeira vez na vida me senti impotente. Socorro, alguém por favor. E então eu a vi. A garota, Lila, que vendia café, ela correu pela chuva em direção ao nosso carro, seguida por 3 ou 4 homens que estavam bebendo café no posto de gasolina. Ninguém disse uma palavra. A garota abriu a minha porta e me ajudou a sair. Um homem subiu no carro usando as próprias mãos para puxar a porta do lado de Rafa, que estava amassada. Outro ligou para a ambulância. Senhor, o senhor pode acordar? Gritou a garota, chamando Rafa. Ela era tão pequena que teve que ficar na ponta dos pés, mas subiu no carro e pressionou o ponto de estancamento na testa dele com precisão. Eu aprendi primeiros socorros voluntários, moça americana. Espere um pouco. Eu estava tremendo, olhando para a garota pequena salvando a vida do meu marido. Ela não esperou que outros viessem para salvar. Ela era a salvação. 10 minutos depois, a ambulância chegou, mas o trânsito estava tão ruim que ela não conseguia se aproximar. A multidão de pessoas reunidas, crescendo cada vez mais, começou a ajudar uns aos outros a levantar a maca com Rafa inconsciente. E juntos, eles carregaram a maca pela chuva, pela água parada, pelos carros presos no engarrafamento. Eles caminharam por quase 2 quilômetros para chegar ao local onde a ambulância estava esperando. Eu os segui, olhando para dezenas de brasileiros pequenos, carregando um homem que pesava mais do que o peso total deles combinado. Ninguém reclamou, ninguém desistiu. Naquele momento, eu chorei histericamente, não de medo, mas porque percebi que antes eu havia zombado dessas pessoas, chamando-as de pequenas, fracas, inferiores. Mas agora, essas pessoas pequenas estavam carregando a vida do meu marido em seus ombros. A ambulância disparou para o hospital mais próximo, um hospital estadual. Sentei-me ao lado da maca, segurando firmemente a mão de Rafa. Lila, a garota do café, também veio. Ela verificou o pulso de Rafa durante todo o trajeto. Ele ainda está respirando normalmente, moça americana, não se preocupe. Eu levantei a mão para cumprimentá-la em lágrimas. Obrigada mesmo, minha querida. Ela sorriu e disse uma frase que eu sempre me lembraria. Nós, brasileiros, somos pequenos, mas nunca abandonamos uns aos outros. No hospital, a equipe médica correu para nos receber. Não houve perguntas sobre dinheiro, nem papelada, apenas um rápido. Rafa foi levado para a sala de cirurgia de emergência. Eu fiquei na porta da sala, as lágrimas não paravam de cair. Lila, a garota do café, se agarrou levemente a mim. Ele vai ficar bem, senhora. Confie em mim. Eu a abracei. Ela era tão pequena que sua cabeça só chegava ao meu ombro. Mas naquele abraço senti como se estivesse sendo abraçada por uma onça gigante. E naquele momento entendi que a palavra pequeno, que eu havia usado para brincar com Rafa por 7 anos, era o maior elogio do mundo. Fiquei em frente à sala de cirurgia por mais de 4 horas. Não havia cadeiras vazias, ninguém me mandou sair. Uma enfermeira baixinha me trouxe água e sentou-se ao meu lado. Ele está com sangramento no cérebro, senhora, mas o médico é muito bom. Confie no médico. Eu assenti, mas ainda tremia por dentro. A imagem de Rafa imóvel, com o sangue escorrendo incessantemente, ainda me assombrava. Às 14h07, a porta da sala de cirurgia se abriu, o cirurgião neurológico saiu, ele tirou a máscara, era mais baixo do que eu, quase uma cabeça, usava óculos de aro fino, mas estava em pé, reto como um pinheiro. É a senhora Clara Jenkins. Eu assenti vigorosamente. O paciente está seguro. O crânio trincou e havia um coágulo no cérebro. Fizemos a drenagem. O braço direito quebrou em 3 lugares, mas o osso não atingiu os vasos sanguíneos principais. Em 48 horas, se não houver infecção, ele acordará. Eu desmoronei no chão, chorando histericamente como uma criança. O pequeno médico se abaixou e me abraçou levemente. Eu sou o Dr. Ricardo, ele disse. Sou pequeno, mas consegui ajudar este paciente grande. Ele riu e continuou. Seu marido me disse, quando estava sendo sedado, por favor, cuide da minha esposa. Ela é grande, mas o coração dela é muito frágil. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. A porta da UTI se abriu, permitindo visitas de 10 minutos de cada vez. Rafa estava deitado na cama, o braço direito engessado, a cabeça enfaixada,
O respirador ainda estava ligado, mas seu peito subia e descia regularmente. Eu me inclinei e beijei sua testa. Me desculpe. Me desculpe por ter te chamado de pequeno. Minhas lágrimas caíram em seu rosto. Naquela noite, eu dormi no hospital. Lila, a garota do café, ainda não tinha ido para casa. Ela ficou de olho em mim a noite toda, me trouxe chá, café e pão e me contou que havia sido atropelada por uma moto 3 anos antes, quebrando a perna igual ao seu marido, senhora. Muitas pessoas brasileiras pequenas me carregaram, então hoje eu quero retribuir. Abracei Lila com tanta força que ela riu baixinho. Moça americana grandona me abraçando muito forte. Às 4 horas da manhã, Rafa moveu os dedos. Acordei imediatamente e toquei a campainha para chamar a enfermeira. O Dr. Ricardo correu descalço, verificou os olhos, o pulso e sorriu radiante. Acordou. Rafa abriu os olhos lentamente, olhou ao redor e me viu. Sua voz estava rouca porque o tubo de respiração havia acabado de ser removido. Eu chorei, entregando-lhe o copo d'água. Ele bebeu 2 goles e sussurrou: me desculpe por te assustar assim. E a onça? Foi divertido? Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Foi o melhor da minha vida. E eu nunca mais vou te chamar de pequeno. Ele sorriu de canto. Ótimo. Porque agora eu sou realmente pequeno e estou paralisado, sem conseguir me mover. Na manhã seguinte, a notícia do acidente dele se espalhou. Os brasileiros pequenos que nos ajudaram começaram a enviar mensagens. Alguém mandou flores, frutas, palavras de encorajamento. Até destino, no centro de conservação, o guardião me enviou um vídeo para assistir. A onça levantou a pata para cumprimentar a câmera ao lado de uma placa que dizia: fique bom logo, irmão. Da onça destino. Eu fiquei lendo todas as mensagens, as lágrimas escorrendo sem parar e me virei para Rafa. Você ainda não pode se sentar. Mas sabia que eu costumava pensar que este país era pequeno? Mas agora eu sei que é o lugar mais grandioso do mundo. Ele apertou minha mão, porque as pessoas pequenas se unem e se tornam grandes, meu amor. Naquele momento eu soube que a verdadeira grandeza não era medida pela altura, nem pela área do país, mas sim por um coração disposto a sacrificar seu eu pequeno para erguer os outros. 3 dias após a cirurgia, Rafa foi transferido da UTI para um quarto normal. Era um quarto de 4 camas, mas só havia ele. 3 enfermeiras baixinhas se revezavam para limpá-lo, trocar a bolsa de soro, dar remédios. Todas sorriam, todas diziam: fique bom logo, irmão. Sentei-me ao lado da cama, olhando para o meu marido, ainda pálido, mas com um brilho nos olhos. Ele levantou a mão esquerda e acariciou meu rosto. Meu amor, me desculpe por te assustar. Eu balancei a cabeça. Você não tem que se desculpar. Eu sou quem tem que pedir desculpas. Ele franziu a testa. Pedir desculpas pelo quê? Eu respirei fundo e disse cada palavra. Me desculpe por ter te chamado de pequeno. Me desculpe por ter pensado que a grandeza era medida por altura, dinheiro ou arranha-céus. Me desculpe por ter rido dos brasileiros como pequenos, risonhos e com engarrafamentos. Tudo era pequeno, mas nestes 3 dias essas pessoas pequenas trouxeram sua vida de volta para mim. Rafa sorriu gentilmente. Eu sabia que um dia você entenderia, meu amor. Naquela tarde, o Dr. Ricardo passou para trocar a medicação. Ele sentou-se ao lado da cama, tirou os óculos e enxugou o suor com um lenço. Claro, eu tenho uma história que quero te contar. O Dr. Ricardo contou que nasceu em uma família de agricultores no interior do Nordeste. Ele era pequeno desde criança e era provocado pelos amigos como o Doutor Anão. Mas anos atrás, durante as grandes inundações, sua mãe ficou gravemente doente e nenhum hospital a aceitou porque estava lotado. Mais de 10 pessoas pequenas se uniram para carregar a maca pela água até o pescoço, andando 4 quilômetros até um hospital particular. Sua mãe sobreviveu. Naquele dia, eu jurei que me tornaria médico e curaria a todos o melhor que pudesse. Não importa se fossem grandes ou pequenos, ricos ou pobres. Eu o ouvi com lágrimas nos olhos e perguntei baixinho: então por que você escolheu ser cirurgião neurológico? É tão difícil. O Dr. Ricardo sorriu, porque o cérebro humano é muito pequeno, tem apenas cerca de 5 quilos, mas contém um universo inteiro. Se eu puder salvar um pequeno cérebro, o mundo inteiro de alguém será salvo. Rafa levantou a mão e tocou a mão do Dr. Ricardo. Obrigado por salvar meu pequeno cérebro.
O médico riu. Seu cérebro não é pequeno, Rafa. É grande o suficiente para amar esta esposa grande. Naquela noite, saí para comprar café no lobby e encontrei Lila segurando uma caixa de doces. Moça americana, eu comprei isso para o seu marido. A caixa estava aberta. Havia 12 brigadeiros com uma pequena nota. Fique bom logo, dos pequenos gigantes de todo o país. Eu abracei Lila com tanta força que ela riu baixinho e perguntei: você não está cansada? Você vem todos os dias. Lila sorriu radiante. Estou sim, senhora. Mas seu marido sorriu para mim quando comprou o café, então eu só quero retribuir o sorriso. Eu parei e comecei a chorar histericamente no meio do lobby do hospital. As pessoas que passavam olhavam, mas ninguém zombou. Apenas uma pessoa levantou a mão para me cumprimentar e se afastou silenciosamente. Naquela noite, sentei-me ao lado da cama de Rafa. Peguei uma caneta e um novo caderno. Eu escrevi o título do artigo que enviaria para o Zeuá: A Terra das Pessoas Pequenas com os Maiores Corações. Virei-me para Rafa. Vou escrever sobre isso. Vou dizer ao mundo inteiro que a verdadeira grandeza não é medida pela altura, mas pela altura do coração disposto a se curvar para levantar os outros. Rafa segurou minha mão. E como você vai escrever sobre a razão pela qual mudou de ideia? Eu sorri em meio às lágrimas. Porque a onça grande estava disposta a deixar a pessoa pequena subir. E porque o marido pequeno fez o coração desta esposa grande crescer tanto que quase explodiu. Ele riu baixinho e fechou os olhos. E eu me sentei escrevendo aquele artigo até de manhã. Escrevendo com lágrimas, escrevendo com orgulho, escrevendo com o amor que eu nunca tinha sentido. E naquela noite, eu realmente acordei para o fato de que pequeno não era mais um insulto, mas sim a palavra mais grandiosa que eu já tinha ouvido na vida. 2 semanas depois, Rafa conseguia andar sem muletas. No nosso último dia no hospital, o Dr. Ricardo sentou-se para conversar conosco. Eu fiz a pergunta que estava presa no meu coração há muito tempo. Doutor, por que os brasileiros se ajudam tanto? Não são parentes, não são amigos, não aceitam um centavo. Por que arriscam suas vidas por estranhos? O Dr. Ricardo tirou os óculos, colocou-os na mesa e olhou pela janela. Ele viu pessoas pequenas carregando juntas um paciente para a ambulância. Ele falou devagar, mas com clareza em cada palavra. Nós somos ensinados desde pequenos que ninguém nasce igual. Algumas pessoas são grandes, outras são pequenas. Algumas nascem ricas, outras nascem pobres. Mas a única coisa em que todos são iguais é que no dia em que caímos, ninguém quer cair sozinho. Por isso, se vemos alguém cair, nós o levantamos. Não precisamos esperar que sejam parentes, nem que sejam ricos. Basta vermos que ainda estão respirando. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo e depois perguntei: e se a pessoa que caiu fosse alguém que zombou de vocês? O Dr. Ricardo sorriu tanto que seus olhos se fecharam. Aí é que temos que ajudar ainda mais, porque naquele dia eles vão se levantar e saberão que a grandeza de uma pessoa não está nas palavras, mas nas ações, quando ninguém está olhando. Rafa apertou minha mão. Parece familiar, meu amor? Minhas lágrimas escorreram porque eu era a pessoa que zombava, a pessoa que ria das pessoas pequenas. Mas agora eu estava sendo levantada do chão por essas mesmas pessoas pequenas. O Dr. Ricardo se levantou a mão para cumprimentar a Rafa e se virou para mim. Antes de você voltar para o Zeuá, tenho um presente para você, Clara. Ele pegou o telefone e abriu um pequeno vídeo. Era o clipe da câmera de painel do caminhão que nos atingiu. A imagem estava muito clara, mostrava a garota Lila correndo pela chuva primeiro, mostrava os moradores ajudando a carregar a maca, mostrava as pessoas pequenas levantando a pessoa maior do que elas muitas vezes, sem que ninguém mandasse. O clipe tinha a legenda: compartilhe esta verdade com o mundo. É assim que as pessoas pequenas carregam o mundo em seus ombros quando alguém cai. Do Brasil com amor. Aquele clipe foi compartilhado mais de 8 milhões de vezes. Pequeno, mas poderoso, tornou-se uma tendência global. Dr. Ricardo sorriu. Você não é a primeira pessoa a mudar de ideia por causa disso e provavelmente não será a última. Naquela tarde, saí do hospital pela última vez. Rafa estava ao meu lado, ainda mancando um pouco. Paramos no ponto de ônibus em frente ao hospital. Lila estava esperando.
Ela me entregou um envelope branco. Eu e meus amigos arrecadamos um dinheirinho, moça americana. É para as despesas médicas do seu marido. Não somos ricos, mas queremos ajudar. Dentro do envelope havia 520, 00 reais, todas notas de 20 e 50 reais, amassadas. Havia um pequeno pedaço de papel escrito com caligrafia infantil. Dos pequenos que amam o irmão e a moça americana. Fiquem bem. Esperamos por você para voltar a brincar. Abaixei-me e abracei Lila com tanta força que ela riu baixinho e devolvi o envelope para ela. Guarde este dinheiro para seus estudos. O custo do tratamento, as pessoas pequenas como vocês, já pagaram com um coração maior que o mundo inteiro. Os olhos de Lila ficaram marejados, mas ela sorriu radiante. Rafa levantou a mão para cumprimentar ela, eu levantei a mão para cumprimentar ele. E naquele momento, eu entendi a conclusão mais profunda desta viagem. A grandeza de uma pessoa não é estar acima de ninguém, mas sim estar disposta a se curvar o mais baixo possível para levantar os outros mais alto. Isso não era apenas o Brasil, mas a lei universal da verdadeira humanidade. Virei-me para Rafa, amanhã não voltamos para o ZEUA, ficamos mais um mês. Tenho um artigo para terminar aqui e muitas pessoas pequenas para abraçar o suficiente. Rafa sorriu com os olhos apertados. Eu já disse, meu amor, nossa casa é pequena, mas o coração é grande o suficiente para fazer a esposa grandona não querer ir embora. Eu ri e o abracei com força. Desta vez, não o chamei de pequeno, porque eu sabia que ele era a pessoa que havia feito meu coração ser o maior do mundo. Um mês depois, cancelei meu voo de volta para o ZEUA e me mudei de vez para a casa da mãe de Rafa. O pequeno quarto no térreo ainda tinha o velho ventilador de teto rangendo como no primeiro dia, mas eu troquei as pás para ficar mais silencioso. O artigo A Terra das Pessoas Pequenas com os Maiores Corações foi publicado simultaneamente em 3 idiomas nas principais revistas do mundo. As visualizações ultrapassaram 10 milhões em 3 dias. Os comentários de americanos inundaram a página. Eu sempre pensei que o Brasil era só praia e comida barata. Eu estava errado. Meu marido é brasileiro. Eu costumava zombar dele, mas nunca mais. Estou chorando no meu trabalho agora. Isso é humanidade. Eu respondi pessoalmente a todos os comentários e anunciei no final do artigo que toda a receita deste artigo seria usada para construir a Fundação Mãos Pequenas. Corações gigantes para ajudar jovens vendedores e voluntários de resgate em todo o Brasil. 3 dias depois, a fundação tinha mais de 4 milhões de reais arrecadados de pessoas pequenas em todo o mundo, pessoas que antes eram chamadas de pequenas. Eu comecei o primeiro projeto imediatamente, chamando de Projeto Lila. Lila não venderia mais café. A fundação concedeu uma bolsa de estudos para Lila cursar medicina e construiu quiosques de café móveis para os voluntários de resgate, para que eles pudessem ter uma renda para se sustentar, mas ainda pudessem correr para ajudar as pessoas sempre que houvesse um acidente. No dia do lançamento do projeto, eu estava em um pequeno palco na beira da estrada principal, ao lado de Lila, em seu uniforme de estudante de medicina do primeiro ano, e ao lado de Destino, a onça pintada que foi convidada como mascote. Falei ao microfone rouco. Hoje, estou aqui não como uma jornalista americana grande, mas como uma nora brasileira que costumava entender mal. Eu costumava pensar que a grandeza tinha que ser grande, muito dinheiro, prédios altos. Mas o Brasil me ensinou que a verdadeira grandeza é o dia em que pessoas pequenas estão dispostas a ficar na chuva para carregar uma pessoa grande para que ela possa viver. Hoje, não volto mais para o ZEUA. Ficarei aqui para aprender português fluentemente, escrever histórias sobre as pessoas pequenas que levantaram o mundo inteiro e abraçar todos aqueles que foram chamados de pequenos para que saibam que não são pequenos de forma alguma. O aplauso foi estrondoso. Destino levantou a pata e borrifou água em mim gentilmente como uma bênção. Rafa subiu ao palco, me abraçou por trás e sussurrou no meu ouvido. Agora minha esposa é grande, mas seu coração é maior do que o meu, hein? Eu me virei, o beijei e disse em voz alta no microfone para todos ouvirem sim, porque este marido pequeno fez o coração desta esposa grande ser grande o suficiente para abraçar todo o Brasil.
A garota Lila levantou a placa escrita com caligrafia infantil: dos pequenos gigantes de todo o país. Obrigada, moça americana, por mostrar ao mundo que não somos pequenos. Abaixei-me para abraçar Lila, abracei Destino, abracei Rafa, abracei a mãe Sofia, abracei todos que estavam ali. E naquele abraço eu soube que havia encontrado o meu lar. Uma casa pequena, mas com um coração grande o suficiente para abraçar o mundo inteiro. Um ano se passou rapidamente. Eu ainda estava na velha casa de azulejos de 2 andares perto do rio. O ventilador de teto ainda rangia como no primeiro dia, mas eu troquei as pás para que ficasse mais silencioso. Porque agora, esta casa tinha o som da risada de outro bebê pequeno ecoando todos os dias. Nosso filho nasceu no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. O nome dele é Rafael Silva Júnior, mas todos o chamam de Oncinha. Ele nasceu muito pequeno, pesando apenas 80 quilos, mas chorou tão alto que as enfermeiras riram. O doutor Ricardo foi quem fez o parto e foi o primeiro a pegá-lo, dizendo: pequeno, mas com pulmões grandes, hein? Um legítimo brasileirinho americano. Hoje é o primeiro aniversário de Oncinha, em uma pequena festa no Centro de Conservação de Onças Pintadas. Destino esperava no portão do acampamento, enfeitado com colares de flores. Seu Elias estava ao lado, levantando a mão para cumprimentar todos os convidados. Lila, em seu uniforme de estudante de medicina do 4º ano, correu para me ajudar a segurar o bolo. O Dr. Ricardo, em trajes casuais, veio com a fundação Mãos Pequenas, Corações Gigantes. A fundação já se expandiu para 10 estados. E minha família de Atlanta, meus pais e meu irmão, voaram diretamente da Geórgia pela primeira vez. Meu pai ficou parado olhando para Destino, os olhos arregalados. Clara, você me disse que a onça brasileira era grande e que os brasileiros eram pequenos. Eu não acreditei até ver você levantar o mundo inteiro com suas próprias mãos. Eu sorri, me inclinei para abraçar meu pai, que uma vez me ensinou: o grande sempre tem que vencer. Pai, hoje eu entendi. Às vezes a maior vitória é aceitar que a pessoa menor vence o seu coração. Após a cerimônia, todos se reuniram para comer frango assado e bolo de mandioca ao redor da fogueira. Rafa pegou a Oncinha e o colocou no pescoço de Destino. O bebê pequeno estava sentado na onça gigante e riu alto. Eu levantei minha câmera, tirei uma foto e postei no Instagram pela última vez antes de encerrar minha conta de jornalista independente. A foto da criança pequena nas costas da onça gigante com a legenda em inglês e português. Para o mundo que uma vez nos chamou de pequenos, obrigado por ensinar que a maior força não está em ficar em pé sozinho, mas em se curvar para levantar os outros. Obrigado, Brasil, por me mostrar que a verdadeira grandeza é o coração disposto a se curvar o mais baixo possível para levantar a todos mais alto. Eu não sou mais jornalista, sou nora, sou mãe, sou amiga, sou irmã e sou uma pessoa pequena no país com o maior coração do mundo. Olá a todos, de Clara Jenkins, cujo nome brasileiro agora é Clara Coração. A partir de agora, minha casa é aqui. Desliguei o telefone, o coloquei de lado e fui abraçar meu marido e meu filho. Abracei Destino, abracei seu Elias, abracei a garota Lila, abracei todos que estavam ali sob o luar do país natal. As pessoas pequenas se cercaram, rindo alto.